Sabes como se faz um livro? São as editoras que fazem os livros. Arial Editores é uma editora fundada em 1984 e desde essa altura dedica-se à edição de livros. Nesta empresa trabalham cerca de 100 pessoas, todas empenhadas em fazer chegar às tuas mãos livros que te possam ensinar e divertir. Como verás, o processo editorial é complexo, desde que recebemos o original do autor até ao momento em que terás o prazer de o folhear. Vamos então perceber como tudo isto se processa. O processo editorial inicia-se com a apresentação de um original à editora. Num primeiro momento, a direção editorial verifica se o tema abordado pelo autor no seu original adequa-se ao plano editorial da empresa, ou seja, se trata de um tema que a editora pretende publicar. Se assim for, o autor e o coordenador editorial reúnem-se para definirem as características do livro. É nesta fase que se decide, entre outros aspectos, sobre o formato das páginas, as imagens que o livro vai conter ou o tipo de ilustração. O estudo gráfico de um livro é desenvolvido por um técnico especializado. O designer trabalha num computador com programas específicos para desenvolver aquele que será o aspecto final do livro. A partir de apenas algumas páginas do original, o designer define o tipo e o tamanho da letra do livro, as cores principais, os locais onde surgirão as imagens, o posicionamento da numeração das páginas, a capa do livro. Muitos livros têm ilustrações e desenhos, alguns mais simples e outros mais complexos. Já pensaste, por exemplo, num exercício em que te pedem para identificares as capitais dos países europeus? Neste caso, alguém teve de desenhar um mapa da Europa sem o nome das suas capitais. Ou já reparaste que em algumas páginas dos teus livros existem desenhos a ilustrar histórias e situações concretas? São os desenhadores e os ilustradores que fazem este trabalho, alguns no computador com programas específicos, outros à mão, recorrendo ao papel e à tinta. Os desenhos e as ilustrações, uma vez prontos, são colocados nas respectivas páginas pelos paginadores. Também recorrendo a programas de computador, os paginadores organizam as páginas dos livros, distribuindo o texto e as imagens segundo o estudo gráfico já definido. Uma vez finalizado o trabalho de texto, de imagens, de desenho e de ilustração do livro, é necessário que ele passe para o papel. Na gráfica, uma pessoa especializada neste trabalho começa por analisar os ficheiros para verificar se existe algum problema que possa pôr em causa a impressão do livro. Se estiver tudo correto, inicia-se então a exposição das chapas, isto é, a transferência do conteúdo dos ficheiros para chapas de alumínio. As inúmeras cores que vês nas fotografias e nos desenhos dos teus livros resultam da combinação de 4 cores básicas. Cada chapa de alumínio corresponde a uma destas cores: ciano, magenta, amarelo e preto. As chapas são reveladas, ficando prontas para reproduzir as páginas nelas gravadas. Assim, cada página a cores de um livro tem origem em 4 chapas. Uma vez reveladas, as chapas são colocadas nas máquinas de impressão. Se tratar de uma impressão a 4 cores, existirá uma cor para cada uma das chapas: amarelo, magenta, ciano e preto. Também se coloca na máquina papel. Em cada folha de papel imprimem-se normalmente 32 páginas do futuro livro, 16 em cada face. No processo de impressão, a informação que está na chapa revelada passa para um cilindro de borracha e deste para o papel. Assim se imprime o que está na chapa. Mas é necessário garantir que todas as folhas ficam bem impressas de acordo com a última prova. É o impressor que assegura o controle de qualidade, utilizando para isso um densitómetro. Este aparelho
ajuda a garantir que a impressão será exatamente como se pretende. Depois dos planos impressos, inicia-se o processo de encadernação. Se observares cuidadosamente um livro, poderás reparar que ele é constituído por grupos de páginas. Ora, estes grupos de páginas são cadernos, e cada caderno resulta da dobragem de um dos planos, que pode ser, por exemplo, de 32 páginas. Assim, depois de impresso o plano, ele é dobrado em caderno. Os vários cadernos que constituem um livro são agrupados pela sequência correta num processo designado de alceamento. Segue-se então a costura dos cadernos. Com linhas e agulhas, garante-se que os cadernos ficam todos juntos, constituindo assim um livro. Depois de impressas, as capas são coladas a alta temperatura. Mas os livros também podem ter a capa agrafada ou em espiral. A decisão sobre o tipo de capa depende das funções que se pretendem para o livro e também do número de páginas que o livro tem. No final, os livros são aparados e preparados para serem distribuídos. Depois de impresso, o livro é armazenado e preparado para ser distribuído. O armazenamento é feito em grandes espaços com o auxílio de máquinas que ajudam a deslocar uma grande quantidade de livros. É toda uma vasta equipa que prepara a divulgação e a distribuição do livro. São os profissionais ligados à área de logística, ao departamento comercial, ao marketing, à multimédia e à comunicação que asseguram a presença dos livros nas livrarias e nas grandes superfícies, bem como a possibilidade de os adquirires na internet. E é assim. Depois de todo este processo, o mais simples é mesmo folhear e ler o livro.